também ao Senhor a graça de purificar o seu coração, a graça de destampar os seus ouvidos, para que você possa ouvir e entender aquilo que é dessa pregação. Senhor, dá-nos a graça, o dom do entendimento, o dom de sabedoria, Senhor Jesus, para que nós possamos ser usados e também renovados, transformados por esse ensino, Senhor Jesus. Faz-me novo, faz-me renovar. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Espírito Santo. Fica com cada um destes meus irmãos que estão aqui comigo. Irmãos de caminhada. É com eles, Senhor, que eu vou caminhar, Senhor Jesus. E agora, nosso irmão. E reze por ele neste instante. Apresente ele ao Senhor. Peça por ele neste momento. Espírito Santo de Deus, venha sobre o Marquinho, este teu servo, pregador da tua palavra. Venha, Espírito Santo de Deus, com uma unção nova sobre a vida dele. Dá a ele todos os dons necessários para conduzir este ensino. Venha, Espírito Santo de Deus, usa dele como canal da tua graça para a nossa vida. Usa da boca dele para falar conosco, Senhor. Unge ele com toda graça, com toda bênção, Senhor Jesus. E nós pedimos também, pela poderosa intercessão de Maria, que ela interceda por este ensino, pela vida do Marquinho nessa tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados, boa tarde, o amor de Deus esteja no coração de cada um de vocês, e que também o amor de Maria possa vir ao encontro do nosso ser também, para nos ajudar a transformar e nos modelar como um exemplo de evangelizadores e de anunciadora da Boa Nova. Amém? Esse primeiro momento nós vamos estar trabalhando, né, os três momentos iniciais da primeira postilha. E eu gostaria muito que você colocasse a mão no seu coração e raciocinasse comigo por algum instante, porque a palavra vai dizer sobre o ministério e tantos outros que nós vamos viver aqui agora, mas eu gostaria muito que você refletisse no interior do teu coração agora sobre o ministério, principalmente sobre o ministério da pregação. Porque quando nós chegava aqui, o Senhor vê que é pastor, a gente fala assim: por acaso entende o que você lê? E a resposta: como posso entender se não tem quem explica? E muitas das vezes o ministério da pregação é isso. Muitas vezes nós lemos, relemos, e quando aparece um pregador cheio da ação, da moção do Espírito, pela ação do Espírito Santo, essa palavra que nos é explicada pela ação de Deus, pela ação do Espírito, é que vai brotar fruto no nosso coração, fazer sair fruto do nosso coração. E ainda com a mão no coração, eu gostaria de dizer assim, diante desse tema, você já parou para refletir a responsabilidade que Deus colocou sobre cada um de nós? A nossa responsabilidade, o tamanho da nossa responsabilidade? Pois eu gostaria que você refletisse muito ainda. Quando a gente assumimos o ministério da pregação, principalmente, e você refletir nessa responsabilidade, gostaria que você fosse muito mais a fundo, porque é com essa nossa responsabilidade, através desse nosso ministério, que Deus pode, pela ação da pregação ungida, fazer que muitos herdem o reino do céu. Pense nisso, meu amado irmão. E já entrando no tema que nós estamos trabalhando agora, que é o ministério. E a palavra ministério, ela tem um sentido muito amplo na nossa vida.
A palavra ministério nada mais é do que serviço, nada mais é do que servir, é trabalho. Amado, você tem um trabalho na messe de Deus. Deus te deu uma função, Deus te deu um trabalho. E esse trabalho seu é ser pregador da palavra. Muito aqui diz que intercede, o seu ministério, o seu trabalho é interceder. Interceder também é pregação. Mas vamos voltar mais para a pregação. Você tem um serviço, um trabalho voltado para Deus. Os ministérios são muitos, mas é um só Deus que age. E vamos começar agora a clamar que Deus possa agir no nosso ministério, no ministério da pregação. Porque para surgir outras pessoas, para assumir outro ministério, precisa primeiro ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender a proposta do nosso Deus. E o nosso ministério é importante. A importância do nosso ministério é esse: despertar novas pessoas, despertar novos corações, fazer com que a palavra de Deus seja anunciada, mas acima de tudo seja entendida e compreendida, meu amado irmão. Por isso a grande necessidade da ação do Espírito Santo no nosso ministério. Nós não somos um ministério isolado, nós somos um dos ministérios que o Espírito Santo suscitou para que o seu reino fosse instaurado sobre a face da terra. Servir é a essência da imitação do Cristo. Servir é a essência, a imitação de Cristo. E servir dentro da proporcionalidade desse ministério. Servir dentro desse ministério é imitar Cristo, anunciando a sua palavra, a boa nova, instaurando o reino do amor de Deus. E é tão ampla essa palavra servir, é tão amplo esse serviço que nós chamamos de ministério. É tão amplo esse serviço ao qual nós designamos, nós dissemos que é ministério. E para entender melhor, nós temos que entender que ministério, a palavra ministério nada mais é do que é dom de Deus. É um chamado, é um carisma que nós colocamos a serviço da comunidade, a serviço um do outro. É esse serviço chamado ministério tão amplo que nós colocamos. Ninguém é dono de nenhum ministério. O ministério não é meu, não é da Priscila. O ministério é o ministério do amor de Deus, na imitação do amor de Deus. Nós nos colocamos ele a serviço para que o irmão possa conhecer os planos, os desígnios do nosso Deus, o plano de amor. E é com essa responsabilidade que hoje nós nos colocamos aqui, nós que somos pregadores, é com essa responsabilidade que nós temos que começar a trazer para a nossa vida, que esse ministério é um serviço, é um chamado, e nós temos que exercer com responsabilidade esse ministério. O ministério pelo qual Deus vai tirar muitas pessoas, com esse ministério nós vamos ter a possibilidade de levar Deus ao coração do irmão e tirar muitas pessoas do mundo para viver a glória de Deus. Amém? Vocês acreditam? Amém. Amém. E como tal, ele precisa ser assumido com responsabilidade. Eu, quando assumi o ministério da pregação, eu fiquei lá na intercessão intercedendo, e Deus falava todos os dias no meu coração: ministério da pregação, Senhor, eu não sei pregar. E é isso que acontece com muitos de nós. Ministério da pregação, Senhor, eu sou intercessor. Ministério da pregação. E nós, como pregador, nós temos que assumir com responsabilidade. E a nossa pregação tem que ser sempre aquela pregação ungida, tirada do coração de Deus. O nosso ministério tem que exalar a essência de Deus, fazer brotar das nossas palavras, dentro desse ministério, o próprio reino de Deus, a transformação, principalmente da vida daquele que prega. Eu não posso estar inserido no ministério sem ter responsabilidade. Esse ministério tem que transformar primeiro a minha vida. Ele tem que ser essencial na minha vida. Para imitar Cristo, eu tenho que começar a parecer com Cristo, a agir como Cristo. É difícil, mas a luta é diária. Quem disse que a luta que seria fácil? É a luta da carne contra o Espírito. E é gostoso essa luta, porque se não tivesse luta para assumir o nosso ministério, não tinha graça, né, Luiz? Temos que abrir mão de tantas coisas. É a luta que é gostosa. Se fosse para ser pregador da palavra e não tivesse dificuldade, para falar a verdade, eu não queria pregar a palavra de Deus. Eu amo o meu ministério, porque quando eu vou pregar acontece diversas coisas. Eu sofro, eu choro. Quando eu vou montar o meu roteiro de pregação, eu choro aos pés do Senhor para que eu me dê a palavra. Eu me humilho, eu me coloco, porque eu reconheço que Deus é tudo e eu não sou nada. E nós temos que ter responsabilidade de entender que dentro do ministério eu só sou aquele que o Senhor envia. Ele é o mestre, Ele é o Senhor. E a minha obrigação é falar aquilo que Ele me envia falar dentro desse ministério. Os ministérios devem ser exercidos
num espírito de serviço fraterno e dedicação. Dedicação à igreja, dedicação ao Senhor, dedicação ao próximo. O ministério ele deve ser exercido num espírito fraterno de amor, de serviço para a igreja, para o irmão, para a comunidade. Por isso que eu disse aqui que no início que ninguém de nós somos dono de nada. Deus é dono da nossa vida, dono de todos os ministérios. Hoje o Senhor me colocou como pregador e louvado seja Deus que eu já estou um tempo grande como pregador dentro desse ministério. Mas eu entendo que o ministério do Senhor é por isso que ele deve ser cuidado. As nossas coisas, se quiser largar, desdeixar, tudo bem, é seu. Mas o ministério é de Deus, é do Senhor e ele deve ser cuidado. Nós nunca podemos perder de vista esse aspecto da importância desse ministério. Nós devemos entender que aonde quer que nós chegarmos, qual é o grau que nós já desenvolvemos. E aí nós temos que entender que a beleza e a seriedade do ministério ela tem que ser esse entendimento que é do coração de Deus. O ministério não é nosso, ele é de Deus. Nós temos que entender a seriedade e a beleza do nosso chamado. Priscila, você tem que se colocar diante de Deus e entender a beleza, a seriedade do seu ministério. Assim como para você, irmão. Um dia desse eu estava lá no meu serviço, né? No trabalho, trabalhando tem que estar, né? Estava lá no serviço. E aí eu tenho os irmãos de caminhada que nós trabalhamos juntos. E aí nós estávamos falando, refletindo, porque nós somos pregadores, nós temos que pregar o dia todo. E nós estávamos refletindo sobre o ministério e falar assim: Marquinhos, nós temos a alegria de herdar um reino do céu aqui na terra. O pregador da palavra, ele tem a alegria de ter o reino de Deus. Ele já tem a alegria de pertencer ao reino do céu. Se nós pregarmos com responsabilidade, se nós honrar nesse ministério, presta atenção, irmão, se nós fazermos com amor e não para vangloriar, nós já temos a alegria de pertencer ao reino do céu. A maior alegria no mundo tribulado, onde nós vivemos hoje, cheio de dor, de tristeza, de angústia, é saber que nós somos servos do Senhor. E aquele que serve o Senhor, aquele que dedica, aquele que perde a sua vida por causa do Senhor, por causa do ministério, e faz com amor e não para crescer, para vangloriar, tenho certeza que você já tem o reino do céu. Eu acredito, vocês acreditam? Acredita, Priscila? Acredita, Luiz? Com toda certeza. Vocês acham que é fácil assumir o ministério? Mas assume com responsabilidade. Minha família hoje largou sozinho, foi tudo comer um churrasco. E eu amo comer churrasco. Mas aí você não vai, Marquinhos, quase toda semana, quase todo final de semana, churrasco, comida. Nem só de pão vive o homem. Nós vivemos de anunciar a palavra de Deus. E não importa aonde que nós estivermos chegados, não importa qual o tempo de caminhada, 15, 20, 30, 2, 1 ano. O importante é nós sabermos que nós temos que ter responsabilidade em algo tão sério que Deus colocou na minha vida e na sua. Não estou querendo assustar ninguém que está chegando agora não. Amado, a matemática de Deus não é a nossa matemática. Deus é 10 ou nada. Se você cumprir 9 e não cumprir 10, não tem valor. Porque, desculpa falar assim, não importa se você chegou hoje, mas se você assumiu o ministério, assume, porque a palavra está dizendo assim: maldito o homem que pega no arado e olha para trás. Não estou dizendo que você que já pregou e não prega mais, você olhou para trás. Você está na igreja, você ainda está com a mão no cabo do arado. Mas quando você começa na igreja e daqui a pouco você pula para outro lugar, vai no centro espírita, vai não sei mais aonde, aí Deus já não é mais o Deus, não quer mais saber de ministério, você pegou no cabo do arado e olhou para trás. E porque ministério engloba todo o serviço. Maldito aquele que começa um trabalho para o Senhor e daqui a pouco desiste. Amém? Então não importa onde você tem chegado, assume com seriedade e com responsabilidade o nosso chamado. Pois aí eu convido você a abrir a sua palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Só para a gente dar uma fundamentada na palavra, para nós ficar... Será que eu já achei aqui? Espera aí que eu vou achar agora. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Amém? Está escrito lá assim, presta atenção. Pois anunciar o evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar.
Amém? Amém. Anunciar o evangelho não é glória para mim, nem para Priscila, nem para vocês. É uma condição. Quem conhece o reino de Deus, quem conhece o amor de Deus, ele não pode ser tão egoísta de não querer anunciar para o irmão. E a beleza desse nosso ministério é isso, é anunciar para o irmão um reino novo, é falar do amor de Deus, é falar de novas possibilidades. Não pode ser assumido esse ministério como glória. Pregador não tem glória nenhuma. A única glória é do Senhor. E a nossa alegria é ver a vida do irmão transformada através desse ministério, amado irmão. Nós devemos assumir esse ministério com esse entendimento. As pessoas chamadas ao ministério da pregação, ou qualquer outro ministério, mas eu trago para o ministério da pregação, né? Elas trazem consigo uma autoridade do alto, de forma que leva ela a gerar vida espiritual. A pessoa, quando ela é chamada ao ministério da pregação, qualquer que seja, mas através do ministério da pregação, ela gera no irmão, né, a autoridade do alto, e gera também de forma que ela possa gerar vida espiritual. Eu convido você a refletir agora, irmão. Você tem gerado vida espiritual para onde que você tem passado? A sua pregação tem gerado vida espiritual? Entenda, irmão. Quando você é chamado ao ministério da pregação e em nome de Jesus você assume, o Senhor te dá autoridade para gerar vida espiritual. E aqui, se começar a querer testemunho, vai ter muita gente testemunhando que foi na pregação. Quando você pregou isso e aquilo, eu estava pensando em morrer, já escutei isso, com a corda preparada, e a sua pregação me fez mudar de vida. Quando eu ouvi a sua pregação, um dia fulano, eu estava com enfermidade, eu coloquei nas mãos do Senhor, fui no médico e ela desapareceu. Irmão, você recebe autoridade para gerar vida espiritual, e o nosso ministério não pode ser o contrário. Ele tem que gerar a transformação do homem, a transformação de uma pessoa. Quando uma pessoa tem amor extremo, um amor entranhado na sua vida, no sangue, como nós vamos dizer no dito popular, pela palavra, pela pregação, tem um desejo muito grande de ler, de conhecer a palavra, é o Senhor te chamando para esse ministério. Nenhum pregador, não existe, irmão, não existe aquele que não queira conhecer, que não tem amor. Ninguém fala bem daquilo que conhece e que não ama. Você tem que conhecer a palavra, mas você tem que amar o seu ministério. Você tem que amar pregar a palavra. Quando alguém sente no coração esse amor extremo pela palavra, entranhado na alma, no coração, pode ter certeza que é Deus te dizendo: venha pregar a palavra de Deus. Porque quando eu falo desse jeito, eu fico feliz demais, porque eu amo pregar a palavra. E tem dia que eu vou pregar a palavra, eu vou porque Deus disse: vai, anuncia. E quando eu levanto, parece que sai fogo pelas ventas. Parece que eu sinto meus cabelos arrupiar sobre a pele. Eu sinto que esse amor, ele é transmitido através da unção do Espírito Santo. E nós, quando sentimos amor, eu amo a palavra de Deus. Lá na minha casa você pode jogar tudo que existe no chão. Você pode jogar tudo, menos a minha palavra. Não coloca nada em cima da palavra de Deus. Não joga, não faça, não suja. Porque aí está a palavra. Outra coisa, eu amo tanto a palavra de Deus que eu não ouso ler a palavra de Deus sem estar vestido como convém. É para mim. Eu não me sinto bem ler a palavra só de bermuda e de camiseta, sem camiseta. Eu tenho que estar vestido, porque é algo importante na minha vida. É amor ao extremo. Assim como fui ministro da Eucaristia e amava a comunhão, podia me espancar, me jogar no chão, mas a comunhão não. O Jesus não. É a palavra também. Amor extremo. E quando nós sentimos esse amor, meu amado, ele está entranhado. Nós somos chamados ao ministério da pregação. É algo sagrado. É algo que nos leva a estar disposto a estudar a palavra de Deus. Nós não podemos ser pregador da palavra sem ter amor por aquilo que nós vamos anunciar. Se não tiver amor, não faça isso não. Anuncie porque você ama o Cristo, porque você ama a palavra de Deus. A missão do ministério da pregação, quando nós encontramos alguém com esse amor, a missão do nosso ministério é formar esses pregadores para o grupo de oração da renovação, para a RCC, para onde quer que ele seja. Amado, você quando é pregador, sabe, Priscila, que você começa a pregar, e aí no meio da pregação nós vamos encontrando alguém. Nossa missão é pregar a palavra, mas se nós encontrar alguém que queira, que tenha o desejo, nossa missão também é
Formar. O ministério da pregação tem a obrigação, ela tem a missão de formar novos pregadores. Você acha que quando começou a igreja, mais de 2000 anos atrás, com 12 pregadores da palavra, você acha que se eles tivessem formado mais, tinha mais alguém pregando a palavra de hoje? Pregava com amor, mas a missão maior do ministério é anunciar a palavra, é promover vida nova, mas também é formar novos pregadores. Amém? Nós temos que conduzir essas pessoas para esse ministério, para que eles possam ser formados e possam anunciar a boa nova aos irmãos. E como nós vamos formar esses novos pregadores? Conduzindo eles à unidade de fé com Cristo e ao conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento da palavra, conhecimento dos magistérios a partir do batismo no Espírito Santo. Um bom pregador, ele tem que viver o batismo do Espírito Santo todos os dias na sua vida. E por quê? Porque através do batismo no Espírito Santo, é através da intimidade com Deus, que esse irmão pregador ele começa a buscar uma vida de santidade, vivendo na consciência da sua identidade, da sua unidade com Deus. Isso que vai capacitando ele para tornar eficaz, né, o exercício do seu ministério. Amado, não tem como nós assumir o ministério sem ter intimidade com Deus, vida de sacramento, conhecimento da palavra, conhecimento do santo magistério, dos dogmas da igreja. Um bom pregador não quer dizer que você tem que começar a conhecer tudo isso agora não, mas é essencial. Não tem como você amar a Santa Igreja Católica se você não conhece ela. Não tem como você anunciar a palavra de Deus se você não prestar o tempo a conhecer a palavra de Deus, a deixar o Espírito Santo falar com você. E como vai acontecer tudo isso dentro do ministério? A partir do momento de oração orante, de leitura orante da palavra, de intimidade com Deus. Não existe pregador da palavra sem ter essa intimidade com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo dentro do ministério. Se nós não tivermos intimidade com aquele que nós representamos, nós falamos em nome de Jesus, não é? De Deus. Tem que ter intimidade, porque você não sabe falar o que ele deseja falar para alguém. E dentro do ministério, nós precisamos ter essa consciência de assumirmos a identidade da renovação, de assumirmos uma vida de intimidade e deixar que Deus capacite o nosso coração. A prática e a ação do ministério da pregação acontece pelas práticas de três pontos fundamentais: oração pessoal, leitura diária da Sagrada Escritura e pela formação e pela missão. Entendeu? Três principais. O que é? Oração pessoal, onde vai ter intimidade com Deus e tudo mais. Leitura diária da Sagrada Escritura, pela formação e pela missão. São esses três pontos básicos para formar no ministério. Primeiro, porque se nós não lermos a palavra, nós vamos anunciar o quê? Nós vamos pegar qualquer coisa lá fora e começar a anunciar menos aquilo que interessa. Se nós não tivermos oração pessoal, intimidade com Deus, nós vamos falar o quê? E se nós não tivermos formação também, e a missão? Não existe pregador sem missão. Você pode fazer a formação de tudo enquanto há. Nós podemos formar esse ministério na diocese inteira, mas se nós não der missão para o pregador, ele nunca vai pregar. E nós temos que começar a colocar. É nesses três pontos que nós baseamos a nossa formação. Algumas pessoas são importantes para a construção dessa. Alguns passos são importantes para a construção dessa autoridade espiritual. Todo pregador tem que ter autoridade espiritual, não tem? É vida de oração, vida moral, conhecimento da palavra, conhecimento dos magistérios da igreja. E alguns pontos são importantes para que ele tenha essa autoridade espiritual. Primeiro, é uma fé expectante. Pregador, se ele não tiver fé expectante, o que é uma fé expectante? É aquela fé que espera, que acredita. Aquela fé que eu espero no Senhor. Se ele não tiver essa fé, não adianta ele querer pregar não. Porque pregador prega pela fé. O justo viverá pela fé. Primeiro ponto principal para você, que são importantes para a construção dessa autoridade espiritual. Outro, a busca e o conhecimento cada vez mais profundo do seu chamado por parte de Deus. Você tem que saber quem é que te chamou. Ninguém faz aquilo bem feito se não saber quem foi que enviou. Fé expectante e a busca sempre constante
e autêntica de quem foi que chamou o ministério da pregação. Priscila, não foi você que me chamou para o ministério da pregação, viu? Nós estamos trabalhando junto, mas foi Deus que chamou. Você foi Deus que chamou. Irmão, foi Deus que te chamou. E a cada dia você tem que aprofundar isso no coração. Porque nas tribulações, se nós não entendemos que foi Deus que me chamou ao ministério, no primeiro tropeção eu largo o ministério. Primeira embarruada que nós tiver aí, nós largamos o ministério. E quando eu entendo que foi Deus que me chamou, que me deu autoridade e que me capacita, fala assim, o mundo pode virar de ponta cabeça. Eu sou pregador da palavra, eu sou embaixador de Cristo. Amém? Tá claro até agora? Outro ponto fundamental, a busca sempre crescente e autêntica da retidão de vida, que se baseia no cumprimento dos 10 mandamentos, na vivência da bem-aventurança. O pregador tem que fazer o máximo, tem que se esforçar para viver os mandamentos e as bem-aventuranças. Amém? Outro, intimidade com Deus constante, ininterrupta. Porque naquele que tem o ministério da pregação, é o próprio Deus que fala e que age. Amém? Entendeu? Outro ponto, intimidade de estar sempre buscando a oração pessoal na leitura e no seguimento das palavras e na vivência do sacramento. Pregador sem sacramento, sem ter intimidade com Deus, sem ter fé expectante, sem estar buscando na oração pessoal, na leitura, no leque divino, ele não consegue ir muito longe no seu ministério. Outro ponto, empenhar-se no conhecimento autêntico, empenhar sempre no conhecimento autêntico do Santo Magistério da Igreja, o qual vai contribuir para a formação cristã católica e vai sustentar o seu ministério. Esse aqui é muito importante. Tem que empenhar no conhecimento da Igreja, do Magistério da Igreja, porque se não conhecer a Igreja, ele não vai sustentar o nosso ministério. Você tem que conhecer os magistérios da Igreja, porque senão daqui a pouco no ministério nós vamos começar a pregar qualquer coisa, menos aquilo que a nossa igreja nos ensina. Amados, isso é ao longo da caminhada, mas sempre atento aos documentos da igreja, o magistério da igreja, sempre tendo intimidade com Deus, porque aquele que escuta o Espírito Santo, ele não erra. Mas às vezes a nossa cabeça está tão cheia de zum do mundo, que é preciso conferir nos documentos da igreja para nós não falar besteira. Nós somos o quê? Católico. Nós somos o quê? Carismático. E assumimos Maria como a nossa mãe. Então a nossa pregação, ela tem que estar de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso que nós vivemos. Por isso, intimidade com Deus, conhecimento da palavra, estudo diário dos documentos da igreja, dos santo magistério da igreja. Amém? Compreenderam tudo? Ficou claro? Amado, não importa onde que nós chegamos, não importa o que nós já vivemos até hoje. Que eu gostaria que você colocasse a mão assim sobre o seu coração e refletisse para você mesmo o que importa, é que você é um embaixador de Cristo. Que Deus te chamou. Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Te chamei pelo nome e já te consagrei. És meu, é precioso. És do Senhor. O Senhor já te conhecia e já te consagrou a uma missão. E aí nós, quando estudamos sobre o ministério, vai dizer lá que nós somos rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Nós participamos desses 3 momentos principais. Jesus é o rei por excelência, mas junto com ele nós somos convidados. Nós somos convidados a ser sacerdote e a ser profeta do Altíssimo. Eu gostaria que você, pensando no interior do teu coração, contudo não importa qual for o grau que nós chegamos, o que importa é nós prosseguirmos decididamente. Um pregador que conhece o ministério, não importa, pregador, qual grau que você já chegou hoje. Se você prega no seminário, no grupo de oração, no texto dos homens, não importa qual grau, aonde quer que você tenha chegado, o que importa é você, pregador no ministério,
persistir decididamente. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar e falar, está difícil. Talvez nós dá uma olhadinha para trás para olhar quantas barreiras nós passamos, nós já quebramos e chegamos até aqui. Mas no intuito de desistir, nunca. E eu gostaria que você se apresentasse agora diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis aqui o teu servo, o pregador da boa nova, o anunciador da sua palavra. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse pela ação do Espírito Santo o desejo grande de assumir o ministério da pregação na minha vida. Senhor, é um serviço que o Senhor me chamou. Eu gostaria de conhecer mais sobre esse ministério. Eu gostaria mais, Senhor, de através da ação do Teu Espírito Santo poder dedicar-se a maior parte da minha vida ao anúncio da palavra. Por isso, nesta tarde, Senhor, eu te peço, toca no meu coração, toca na minha vida, Senhor. Abre o meu coração, abre o meu entendimento para que eu possa compreender que esse ministério não foi alguém que me chamou, designou para a minha vida, mas foi o Senhor mesmo, o próprio Senhor que me escolheu e me deu autoridade para assumir esse ministério. Toca, Senhor, no meu coração e tira de mim, Senhor, aquela barreira que tem feito eu quase desistir desse ministério. Senhor, nesta tarde eu gostaria que o Senhor abrisse os meus ouvidos, abrisse o meu coração, ampliasse a minha visão, porque eu começo a entender que não foi ninguém que me designou, mas o Senhor quem me chamou. E eu te peço, Senhor, aumenta o teu amor, aumenta o amor no meu coração por esse ministério. Dá-me autoridade espiritual. Tira, Senhor, as tristezas, as angústias, as feridas que às vezes eu tenho sofrido ao longo da caminhada, que me fizeram desanimar desse ministério. E toca no meu coração, dando a certeza de que esse ministério é muito importante. Muito importante para a minha vida, mas muito mais importante para a vida daqueles que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. E vai tocando o meu coração, Senhor. Vai curando os traumas, os medos de pregar a sua palavra. Vai tocando o meu coração, Senhor, e arrancando os traumas, o medo de ir além, o medo de anunciar, o medo das perseguições que esse ministério às vezes traz. Toca, Senhor, no meu coração. Você que saiu para pregar um dia e acha que alguém te perseguiu ou não te levou a sério, amado, continua a pregar, porque Deus te consagrou neste ministério. E que o Senhor te cure nesta tarde e restaura todo o seu vigor missionário, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. E vai se colocando de pé, meu irmão, como quem diz sim para o chamado do Senhor de ser profeta. Se você diz sim mesmo para Jesus, bate a mão no peito e diz com a sua palavra: Jesus quer ouvir a sua voz. Eu aceito, Senhor. Eu aceito esse chamado, Senhor Jesus, de ser teu profeta, Senhor Jesus. Eu ainda não sou profeta. Eu ainda não me sinto profeta, Senhor. Mas eu acredito. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer de mim o profeta que o Senhor vai precisar para evangelizar, Senhor Jesus, para levar a tua palavra, Senhor Jesus, aos confins da terra. Põe por sobre a minha língua, por sobre a minha boca, o fogo do teu Santo Espírito, Senhor. Que da minha boca, Senhor, saiam as palavras que irão brotar do teu coração, Senhor. Usa de mim, Jesus. Eu te dou livre acesso, Senhor, para fazer de mim o que o Senhor precisar. Leva-me, Senhor Jesus, até o meu grupo de oração. Leva-me, Senhor Jesus, até a minha casa, a minha família. Leva-me, Senhor Jesus, até os meus amigos.